queridos amigos, eu me volto nesta manhã à palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lerei este versículo 12 e o versículo de número 13, 1 Coríntios, abra comigo, no capítulo 2, versículo 12 e 13, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais coisas, isto é, também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Nosso tema, título nesta manhã é a maneira bíblica de interpretar a Bíblia. A maneira da palavra de Deus de compreender e interpretar a palavra de Deus. Bem, é sobre interpretação bíblica nesta manhã e o meu desejo é considerar duas simples e fundamentais regras de compreensão, de estudo, de interpretação da palavra de Deus. Bem, todo cristão deve estar apto a manusear a palavra de Deus. Ela é comparada a uma espada, você deve saber manuseá-la, não pode ser colocada em um quadro na parede. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Todo cristão, todo crente deve estar apto a manusear bem a palavra de Deus, saber compreendê-la, comparar Escritura com Escritura, as principais doutrinas, separá-las, as promessas. Todo crente deve estar apto a manusear a palavra do Senhor. Por quê? Porque esta é a palavra de Deus, nada mais do que a palavra do Criador, do Senhor de todas as coisas. Este livro, ele não é um livro como qualquer outro livro que nós temos em nossa prateleira. Isso significa dizer que nós não tomamos a palavra de Deus para lê-la, conhecê-la, interpretá-la da mesma maneira que nós fazemos com qualquer outra literatura. Porque esta é a palavra de Deus. Bem, o que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Significa que ela é a revelação de Deus ao ser humano. A Bíblia, queridos amigos, nós podemos pensar desta maneira. Ela foi pensada ou escrita de uma vez, na eternidade passada, na mente de Deus, é claro. Mas na história humana ela foi revelada gradativa, progressivamente. Esta é a palavra de Deus. Na história, Deus revela ao ser humano progressivamente a sua verdade. Assim, a Bíblia é a revelação da pessoa, da obra, da vontade de Deus, sendo feita progressivamente à criatura, ao ser humano. Ela fala sobre a criação do mundo, do universo, do ser humano. Ela fala sobre a queda do ser humano em pecado. Ela fala sobre o Salvador que viria, que veio e que subiu. Ela fala sobre a igreja em distinção do mundo. Ela fala sobre o final de todas as coisas. Ela fala sobre o próprio Deus e o futuro. Assim, é importante marcar e guardar em mente que a palavra, a Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Parece bastante óbvio isso, não é? Mas essa é uma distinção muito importante a ter claro em nossas mentes. Este livro não somente contém o que Deus diz, mas este livro é a palavra de Deus. Ainda embora haja na Escritura o registro de coisas que Deus desaprove, como o pecado do ser humano, mesmo a fala de Satanás aqui em alguns lugares, mas nós somos instruídos por ela que toda a Escritura, e Escritura é um termo para a Bíblia como um todo, Escritura, a palavra de Deus, Bíblia, que toda a Escritura foi inspirada, na verdade, expirada por Deus, comunicada por Deus. Assim, tudo que está aqui é a palavra de Deus. E nós marcamos esse princípio de grande importância para lidar com a palavra de Deus. Bem, se Deus irá se revelar ao ser humano, então, se Deus vai se revelar, de uma maneira compreensível, através de um texto, através de um livro, é de se esperar que este livro esteja de acordo com a pessoa e o caráter de Deus. Se Deus irá se revelar ao ser humano através de um texto, de um livro, então este livro, por necessidade, deveria ser um livro que comunique com clareza o que Deus está dizendo. Um livro nobre,
que representa o que manifesta o caráter de Deus, um livro consistente que não se contradiz, um livro seguro, um livro que nos conduz a Deus e a compreender a vontade de Deus e nos ensine como viver a vontade de Deus. Quando você lê qualquer outro livro de religião, de alguma grande religião, como os Vedas dos hindus, ou o Alcorão da religião muçulmana, eu posso citar tantos e tantos outros, você não percebe esta divindade, esta nobreza, esta clareza. Há contradições, há coisas contrárias à lei natural, há todo tipo de coisa estranha, mas dizer que a Bíblia é a palavra de Deus significa que Deus se revela aqui, porque Ele se revela, é um livro consistente, é um livro que também revela o caráter de Deus. A Bíblia é um livro que diz quem é o seu autor. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós compreendemos quem é o seu autor. Algum tempo atrás, isso se repete de tempos em tempos, algum filósofo, estudioso, ele nos diz que ele quer nos dizer, nos ensinar quem é o autor do texto bíblico. Então ele começa a fazer aquela análise típica literária, não é? Olha, eu dizer, o autor aqui é um hebreu porque ele está falando hebreus, ele faz parte dessa cultura, uma mera interpretação humana, uma mera visão do homem em sua cultura. Não, queridos amigos, quando nós lemos a palavra de Deus, ela própria nos diz quem é o seu autor. Na criação registrada aqui, ela nos diz que Deus tem sabedoria e um poder ilimitado. Pela lei de Deus, revelada e instruída, registrada aqui, instruída para nós, nós sabemos que o autor deste livro é um Deus de padrões morais elevados. A Bíblia revela o seu escritor. Por meio da história, das narrativas, Deus interagindo com o ser humano, revelando a sua verdade ao ser humano, nós aprendemos que o autor deste livro está no controle de todas as coisas. Por meio do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que o autor deste livro, Deus, é um Deus de compaixão e misericórdia. Nós aprendemos que o Deus revelado, ensinado nas páginas do Antigo Testamento é o mesmo Deus ensinado e revelado nas páginas do Novo Testamento. Não dois deuses, há consistência na palavra de Deus. E a Bíblia são cartas de um Deus que se preocupa com toda a vida do seu povo e cada detalhe. E a Bíblia tem este grande livro de Apocalipse, que é Deus escrevendo o último capítulo da Bíblia e da história humana aqui neste mundo. Bem, a Bíblia é também inteiramente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estou dando alguns poucos princípios preliminares para nós entrarmos na questão da interpretação. A Bíblia, querido amigo, é sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, há tantas narrativas, histórias e contagem de pessoas, nomes, genealogias, assim, mas isso tudo tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Se você pensar nos livros da Bíblia como um colar de pérolas, a linha que os liga e os mantém junto é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a chave de compreensão de toda a palavra de Deus. Ele está em tudo. É sobre o Senhor Jesus Cristo a palavra de Deus. O Antigo Testamento é a preparação da sua vinda. Os Evangelhos, a manifestação da sua vinda neste mundo. O livro de Atos, a propagação da sua mensagem, do seu Evangelho e da sua vinda. As cartas dos apóstolos, a explicação da sua vida. E o livro de Apocalipse final, a consumação de todas as coisas. A palavra de Deus é a respeito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 16, no versículo 13, aos apóstolos, o Espírito de Deus vos conduzirá a toda a verdade. Isto é, o Espírito de Deus conduziria os apóstolos a escreverem a verdade da palavra de Deus, os evangelhos, as cartas. Eles seriam guiados pelo Espírito Santo para registrar da maneira certa tudo aquilo que eles foram testemunhas. Paulo declara a mesma verdade em 1 Coríntios 2, versículo 13 aqui diante de nós, que nós não ensinamos a verdade de Deus por palavras de sabedoria humana, mas pelas palavras ensinadas pelo Espírito. O apóstolo João disse que nós proclamamos o que temos visto e ouvido, 1 João 1,3. Assim sendo a Bíblia a palavra de Deus, então, meu querido irmão, quão cuidadoso nós devemos ser, quão cuidadoso deve ser todo cristão em conhecer bem
o seu conteúdo, em saber manuseá-la e interpretá-la corretamente, apropriadamente. Bem, eu abrirei agora em uma passagem da Palavra de Deus e nós gastaremos algum tempo nela, que nos informa a maneira bíblica de interpretar a Palavra de Deus. São algumas regras fundamentais que todo cristão deve anotar, manter em mente ao estudar a Palavra de Deus. Abra comigo em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 16. 2 Pedro 1,16. Pedro diz assim, recentemente nós lidamos com este texto em um sermão evangelístico: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Parei. Paulo disse aos Coríntios: quando eu estive com vocês pessoalmente para ensinar, eu não fui fazer conhecer, eu não fui ensinar a vocês sobre Cristo por sabedoria humana. É o mesmo que Pedro está dizendo aqui. Porque não vos fizemos saber quando eu estive com vocês, Pedro está dizendo, ensinando sobre a vinda de Cristo, sua manifestação, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Bem, nos versículos anteriores, o apóstolo Pedro, ele está falando sobre as virtudes que devem ser unidas à fé, certo? Então aqui do versículo 16 em diante, ele passa a nos preparar para o próximo capítulo. E o próximo capítulo, ele irá falar sobre erros doutrinários, falso ensino, heresias e todos os problemas que surgem em uma igreja pelos contínuos ataques de Satanás, e que está sempre buscando solapar a verdade da palavra de Deus, esvaziar a palavra de Deus, diluir a verdade da palavra de Deus, reduzir a estima do povo de Deus pela sua palavra, constantemente por meio de heresias e todo tipo de coisa, e tornar a Bíblia, a palavra de Deus, como algo secundário ou irrelevante para o povo de Deus. E é isso que nós vemos em nossos dias. Assim, ele irá tratar disso no capítulo seguinte, mas antes de falar sobre isso, ele estabelece um grandioso fundamento. O fundamento é este: o fundamento das Escrituras que todo cristão deve manter em mente. Então, ele fala também sobre a maneira correta de interpretar a palavra de Deus. Por quê? Bem, porque erros, heresias destruidoras de vidas, de congregações, irão surgir em grande velocidade. Desde aquele dia, irá piorar até o final dos tempos. Bem, erros e heresias, sempre é o resultado de uma interpretação errada, torcida, seja de propósito, maliciosamente ou por ignorância da palavra de Deus. Uma interpretação errada da palavra de Deus. Veja o versículo 16 mais uma vez, do capítulo 1. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós ensinamos a vocês que o Verbo se fez carne, que o Messias prometido veio a este mundo, e a maneira como ele entrou neste mundo, nascendo como um bebê, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, quando nós fizemos isto, ensinamos isso, nós não estávamos nos baseando em contos de fada, em fábulas que foram escritas e desenvolvidas pelos gregos, ou judeus, ou qualquer outra cultura, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente produzidas. Bem, ele está lidando com uma sugestão absurda que era feita naqueles dias, e que ainda é feita em nossos dias, que a palavra de Deus, este livro divino, que é esta Bíblia, que é este livro para os céticos, bem, é um conto, é uma alegoria folclórica de uma nação primitiva, tribal, que não tinha a luz da ciência e a compreensão, com seus mitos embebidos na história da sua civilização. Isso é a Bíblia, nada mais do que um conjunto de contos e mitos. E o que ele faz então para contradizer e confrontar isso? Bem, ele diz o seguinte: a palavra de Deus é história, com H, não história, que é um conto, história. Ela é fato, ela é verídica, porque a palavra de Deus foi revelada por Deus na história do ser humano. A Bíblia não é, como eu mencionei outro dia, como o Alcorão,
que um profeta numa caverna recebeu e escreveu com o que tinha ali na pedra, no osso, no couro, e depois foi registrando tudo de uma vez, da mente de alguém ali, ou como qualquer outro texto, o livro dos Espíritos, que o Espírito ditou tudo ali, está ali. Não, a Bíblia foi revelada gradativamente. A verdade de Deus foi revelada na história, na vida de pessoas reais neste mundo em determinado momento. E esses apóstolos, como aqueles profetas, eles foram testemunhas sensoriais da revelação desta verdade. Então ele passa a dizer, no versículo 16, a terceira parte, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Quando nós fomos a vocês falar sobre a vida de Cristo, nós não estamos nos baseando em contos, porque nós mesmos estávamos lá e vimos a sua majestade. O apóstolo João diz em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e nós vimos a Deus. E quando nós olhamos para ele e vimos o que nós vimos a sua glória. E como era esta glória, cheia de graça e de verdade, nós vimos, nós tocamos nele, nós comemos o que ele preparou, o peixe, ali após a sua ressurreição, sentimos o seu cheiro, usamos todos os sensos para testemunhar que o que nós estamos dizendo é verdade. Não somente nós, mas centenas de outras pessoas são testemunhas desta revelação, deste fato. Assim a palavra de Deus, diz Pedro, é história. Então, ele apresenta o testemunho dos apóstolos, que eu acabei de mencionar, que andaram com Cristo, e no versículo 17, ele apresenta mais um testemunho histórico. Porquanto ele, Jesus, recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória ele foi dirigido a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Bem, ele está falando sobre o evento da transfiguração do Senhor Jesus Cristo, a figura de Cristo, o seu rosto transformado, transfiguração. Se você abrir comigo rapidamente em Mateus capítulo 17, ali que ele está mencionando, ali o registro dessa transfiguração. E Mateus diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro estava lá, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Nós não sabemos exatamente qual é este alto monte, há um certo debate sobre qual deles ali foi. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Você se lembra de Apocalipse, não é? E as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro estava atordoado e afoito, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 cabanas, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. É sobre isso que ele está falando. Volte-se a 2 Pedro novamente. Pedro nunca esqueceu dessa experiência. Isso nunca saiu da mente dele. E aqui na sua carta, no versículo 17, ele diz então: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória ele foi dirigido a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Nós ouvimos a sua voz, ele está dizendo. E ouvimos esta voz, versículo 18, dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Nós ouvimos a voz do Senhor, aquela voz magnífica como de muitas águas, que ele não descreve, não consegue descrever. Nós ouvimos. Foi uma revelação de Deus na história entre os homens. Assim diz Pedro, quando nós comunicamos a verdade de Deus, o mistério oculto no Antigo Testamento revelado, como Deus iria salvar o seu povo, que ele viria e tomaria um corpo e uma natureza humana e nasceria aqui e viveria uma vida perfeita e sofreria entregando a sua vida como um sacrifício no lugar de pecadores. Nós não elaboramos fábulas, nós somos testemunhas oculares, junto com muitos outros. Bem, e tendo lidado então com estas evidências do testemunho das Escrituras sobre Cristo, ele passa agora a partir do versículo 19, nós gastaremos o nosso restante de tempo no 19, ele passa a lidar com a interpretação correta das Escrituras. Ele diz no versículo 19 então:
E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Bem, ele diz, temos muito firme a palavra dos profetas. O que ele quer dizer aqui, temos muito firme? Ele diz no versículo 17 e 18, nós somos testemunhas, nós ouvimos, nós vimos o Senhor. E assim, versículo 19, temos muito firme a palavra dos profetas. Bem, a palavra muito firme está certa a tradução, mas talvez uma outra tradução sinônima ajudaria-nos a compreender um pouco melhor o que ele quer dizer. Se nós traduzíssemos a palavra muito como mais, traz uma clareza melhor. E assim, ou portanto, estou adicionando aqui, porque ele está conectando os versículos anteriores, temos mais firme a palavra dos profetas. Nós ouvimos Cristo Jesus, nós o ouvimos, nós somos testemunhas da sua vinda neste mundo, e assim temos mais firme a palavra dos profetas, mais firme, muito firme. O que ele quer dizer, temos mais firme a palavra dos profetas? Bem, alguns comentadores, penso eu erradamente, têm sugerido que ele se refere à voz do versículo 17 e 18. Que as palavras dos profetas são mais firmes do que a voz de Deus, no versículo 17 e 18. Bom, Deus falou quando nós estávamos no Monte da Transfiguração, mas nós temos ainda mais precisa, mais firme como prova a palavra dos profetas. É claro que Pedro não está dizendo isso. Isso seria irreverente. Dizer que a palavra, a voz de Deus, é menos firme como um testemunho de Cristo, da sua vinda, do que a palavra dos profetas. Não. A ideia é que há algo firme em contraste com algo mais firme. Há algo que já era firme, firmado, seguro, garantido, que está agora sendo contrastado com algo ainda mais firme. Esta é a ideia. Nós vimos a Cristo, nós o ouvimos, nós somos testemunhas oculares, e assim nós temos agora mais firme a palavra dos profetas. O que ele está dizendo é isto: as palavras dos profetas sobre a vinda de Cristo, o seu nascimento, a sua obra, o que ele faria, a sua morte de cruz e a sua ressurreição, aquilo que os profetas falaram sobre o Messias, profetizaram o que ele faria, a sua missão, como ele viria do céu a este mundo como homem, tudo o que eles disseram é seguro, foi seguro e garantido. Mas agora, o que eles disseram tornou-se ainda mais firme, mais seguro. Por quê? Porque agora, com a vida do Senhor Jesus a este mundo, as palavras dos profetas ficaram mais firmes. Por quê? Bem, porque com a vinda de Cristo e o testemunho ocular e vivencial dos apóstolos com ele, o registro do Novo Testamento foi confirmado, o registro do Antigo Testamento foi confirmado, reafirmado, ratificado pelo registro do Novo. E o Novo Testamento, então, ele está endossando o Antigo Testamento, as palavras dos profetas que falavam sobre a vinda de Cristo. E agora nós, no Novo Testamento, tendo visto a Cristo, o registro destas coisas, temos para nós, como ainda mais firme, as palavras dos profetas sobre a vinda de Deus encarnado neste mundo. Bem, o que ele está dizendo aqui? Pedro quer dizer que nós temos mais firme as palavras dos profetas. E ele diz então, as quais palavras bem fazeis em estar atentos. Bem fazeis traz a ideia no original de com sinceridade, com honestidade. Pedro está dizendo, nós temos as palavras dos profetas, confirmada aqui pelo Novo Testamento, e a essas palavras vocês devem dar uma atenção honesta, sincera. Veja novamente, ele diz, no versículo 17, 19, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento. Esta é a ideia. Vocês devem ser bem sinceros, honestos em atentar para a palavra de Deus. Você deve se aproximar, manusear, ouvir, ler a palavra de Deus com honestidade.
Você ouve a palavra de Deus nesta manhã ou lê a palavra de Deus com sinceridade? Deus se revelou. Ele veio a este mundo. Temos firme esta verdade de Deus, a qual nós devemos dar atenção com honestidade, com sinceridade. Você se assenta com sinceridade para ouvir a palavra de Deus? Você é sincero, honesto na maneira que você trata a palavra do Deus vivo? Bem, então você não se apressa a estudar a palavra de Deus e sai correndo por ela, como quem lê um jornal rapidinho antes de entrar no ônibus ou alguma coisa dessa natureza antes do médico chamar. Você não trata a palavra de Deus desta maneira. Você é honesto, sincero, sabendo que é a palavra de Deus. Então eu ajo dessa maneira, como a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus com sinceridade, então você nunca escolhe ler apenas o que quer ouvir. Você ouve toda a palavra de Deus. Não apenas o Salmo 23 e outras palavras maravilhosas. Você ouve com sinceridade, com honestidade. Se você o faz, você nunca ignora o que a Bíblia diz e pula o versículo rapidinho, porque você sabe que é para você um dever, uma responsabilidade, um chamado ao arrependimento. Você lê com sinceridade, com honestidade. Então você nunca põe de lado os comandos de Deus na palavra. Os deveres que Ele tem para você como um homem, uma mulher cristã. As reprovações que Ele traz. Você lê com sinceridade, com honestidade a palavra de Deus. A palavra de Deus foi revelada. A palavra de Deus é confirmada. Então, diz o apóstolo Pedro, a qual bem fazeis com sinceridade, com honestidade, em atentar para a palavra de Deus, em ouvi-la. Bem, esta é a palavra de Deus e ela é maravilhosa. A palavra de Deus. Esse é o significado ao qual bem fazeis. Meu querido irmão, de que maneira você ouve a palavra de Deus? Como você a toma em suas mãos para lê-la? Como ela te afeta? Como ela vem a você? Com que autoridade? Como algum outro livro? Como um livro histórico da religião cristã? Ou como a palavra de Deus, autoritativa para nós? Esta é a sinceridade, a honestidade que deve haver ao atentarmos para a palavra do Senhor. Então ele segue dizendo, ainda no versículo 19, bem fazeis em estar atentos honestamente, como a uma luz, palavra de Deus, como a uma luz que alumia em lugar escuro. A palavra de Deus, diz Pedro, é como a luz, uma luz. Mais uma vez, a palavra de Deus usa uma analogia para representar ela própria. Ele está falando sobre a luz branca, esta luz pura que há aqui, antes de ser refratada no arco-íris, nas suas várias cores. Ele está usando a luz para representar a palavra de Deus. Luz é algo que vem de fora a nós, não é? Do sol ou de uma lâmpada, ela vem de fora para iluminar. Pensa sobre a ilustração, é isso que ele quer que nós façamos ao pensarmos sobre a palavra de Deus. A luz, ela não sai de você, ela vem até você. Bem, a luz te ajuda a se localizar num lugar. Se você entra em um salão escuro e uma luz ali não é acesa, você não percebe as coisas que estão ali. Você não sabe como andar, transitar, se locomover. Você não sabe onde estão os objetos, você pode tropeçar, se machucar, ficar preso em algo, se não há luz. Esta é a ilustração, esta é a analogia aqui. Você não conseguirá andar ali dentro. Você não conseguirá encontrar nada dentro deste lugar escuro. Assim a luz, ela vem e ilumina e acende. Algo te é enviado, algo te é dado que não vem de você mesmo, mas te capacita a ver. A palavra de Deus é como a luz. Em outras palavras, eu e você, com a nossa própria mente, o nosso próprio instrumental, racional, nós, queridos amigos, não conseguimos
apenas pela razão, andar e viver neste mundo obscuro. Nós precisamos da palavra de Deus, da luz. Nós não conseguimos simplesmente por nossa mente conhecer a Deus, entender o que Ele requer, segui-lo, obedecê-lo. Você e eu precisamos da palavra de Deus como uma luz no escuro. É algo que nos é dado por Deus. A palavra de Deus é uma luz em todos os sentidos. Ela vem do alto, do Senhor. Ela nos ensina, nos capacita a compreender este mundo onde nós vivemos. Ela explica o mundo, iluminando. Ela nos dá clareza sobre as origens, sobre por que o ser humano é e se comporta como ele se comporta, o que virá, porque as coisas estão indo como estão indo. Ela é uma luz, ela nos faz perceber os objetos, dá sentido às coisas. Sem a palavra de Deus, nós não compreendemos esta vida. Se você pergunta a uma pessoa que não crê na palavra de Deus, o que ela pensa sobre o mundo, sobre o ser humano, pergunte ao mundo o que o mundo pensa sobre o mundo. Bem, a resposta típica, seja elaborada ou simples, é a seguinte: o ser humano é bom. Eu acredito no ser humano. O ser humano é bom. É a sociedade que o corrompe. Se a gente consertar a sociedade, então o ser humano será melhor. O ser humano é bom. Quando o mundo fala sobre si mesmo, o mundo esconde os seus erros e os seus pecados. Uma das coisas principais que você vê em um debate político, nas respostas, nos confrontos, esconde-se os erros. Ouve e finge que nem está ouvindo. Quando você conversa com o mundo se comporta. O mundo reduz a gravidade do seu erro, do seu pecado. Ele oculta, ele esconde a sua pecaminosidade. Quando ele fala de si mesmo, o mundo não quer ver e reconhecer estas coisas. Assim você e eu precisamos da palavra de Deus para nos mostrar a realidade do meu pecado, a consequência dele, o resultado dele neste mundo e dentro de nós, e o que Deus proveu para lidar com ele. A palavra de Deus é luz em lugar escuro, diz o apóstolo Pedro. Bem fazeis em atentar como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça. A Bíblia mostra o crime, o mal, a iniquidade deste mundo. Ela revela tudo, tudo. É como num país que neva, talvez você já esteve em algum lugar assim, a neve cai, começa a subir, e você passa pela vizinhança andando, é tudo tão bonito, né? Só as janelinhas ali. Aí de repente vem a luz que traz o seu calor, derrete aquela neve, que você vê bicicleta enferrujada, lixo, resto de rato morto e todo tipo de sujeira. Assim a luz faz. Antes de eu me achegar a esta palavra com honestidade e sinceridade, como a palavra de Deus, eu não irei ver o meu problema. Eu simplesmente não conseguirei ver. Eu vou ler muitas coisas aqui, entender muitos princípios, vou querer me conformar a esses princípios, mas ao mesmo tempo eu sigo vivendo em meus pecados, não percebendo o que está errado comigo. É por isso que há muitas e milhares de pessoas que conseguem estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus, louvando, pronunciando palavras ao Senhor, com o povo de Deus, e ao mesmo tempo, durante a semana, beber da sujeira deste mundo, fazer coisas desagradáveis a Deus, trapacear, mentir, roubar, adulterar, etc. E ainda assim estar na casa de Deus e não perceber o mal, o resultado disso, a tragédia de simplesmente não consegue transitar tranquilamente entre o mundo e a igreja. Por quê? Porque eu não vejo, eu não compreendo a santidade de Deus, eu não compreendo a gravidade do meu pecado. Mas quando eu me achego a esta palavra, como a palavra de Deus dizendo a mim estas verdades, então eu sou confrontado e ela revela a minha pecaminosidade. É como um espelho que me faz ver como eu realmente sou e lida comigo. Esta é a palavra de Deus. Querido amigo, sem a palavra de Deus não há resposta, não há compreensão da verdade. A palavra de Deus é a verdade. É como uma luz
que ilumina. Então ele diz, é como uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça, até que Deus te receba na glória e você entre no teu lar celestial. Você precisa da palavra de Deus. Ela é a luz, até que chegue aquela luz de um novo mundo. Você e eu precisamos da palavra de Deus para compreender a sociedade, porque as pessoas se comportam como se comportam, porque há tanta decepção nas pessoas, porque o mundo se autodeteriora, se autodestrói. Como eu seguirei a Cristo, como eu agradarei, como eu me livrarei da influência deste mundo, até chegar à luz daquele novo dia, quando eu entre na glória do Senhor, até que este dia amanheça, a Nova Jerusalém. Eu preciso desta luz, eu preciso da palavra de Deus. É a luz do mundo, a luz de um novo mundo. E com a morte, para uma pessoa salva, a morte para uma pessoa salva é como o nascer do sol. A noite foi muito longa e fria, então o sol nasce. Esta ideia aqui, esta nova vida. E com esta nova vida, este novo corpo, conscientes como nós estamos aqui, vendo coisas maravilhosas e ouvindo nesta nova vida que amanhece. Então este sol da manhã, ele eclipsa toda aquela vida passada. E aquelas pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, ou que viraram as costas, ou que foram frias à palavra de Deus, ficaram para trás porque abandonaram ou rejeitaram a palavra de Deus. Estes relacionamentos não terão mais nenhum significado. Tudo será novo. Tudo será diferente. Nossa mente, o nosso coração estará inteiramente em Cristo. Não haverá temor nem tremor. Tudo será maravilhoso ali. E haverá conforto na alma e no coração. Aquele novo dia irá eclipsar todo este mundo. As experiências que nós temos aqui, as contradições de uma alma que quer amar e servir a Cristo, de um corpo que segura e luta contra ela, de um mundo horrível que nega e ataca a palavra de Deus e de propósito promove aquilo que é contrário a Cristo. Nesta nova luz, quando o sol na Nova Jerusalém, esta estrela da alva aparecer, então tudo será eclipsado naquele novo dia. Assim a morte para um crente é como o nascer de um sol, o nascer de um sol. E a estrela da alva apareça em vossos corações. Bem, provavelmente uma referência a Cristo, até que Ele te receba na glória e você o conheça mais próximo. Bem, até aquele dia você precisa da palavra de Deus e atentar para ela com honestidade, com sinceridade. Bem, você a lê todos os dias, então ela revela e expõe o teu pecado. E ela mostra a tua necessidade, e ela te encoraja, ela te mantém no caminho do Senhor. Assim não leia a palavra de Deus com metade da mente apenas. Deixe ela falar. Leia com sinceridade, honestidade. É isso que está sendo dito aqui pelo apóstolo Pedro nesse versículo 19. E temos mais firme a palavra dos profetas, a qual honestamente fazeis em atentar, como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Bem, e aqui no versículo 20 ele segue então dizendo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Bem, ele segue agora para um terceiro ponto. Ele começou com o primeiro ponto, testemunhas oculares desta verdade histórica, e ele desenvolve isso, a maneira como nós devemos lidar com esse livro é a palavra de Deus, e agora ele fala sobre a autoria da palavra de Deus. Quem é o seu autor? E aqui ele nos diz como a palavra de Deus deve então ser interpretada. Versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Bem, ele fala aqui sobre uma coisa que você deve saber sobre a palavra de Deus. Ele está falando sobre a primeira coisa que você deve saber
sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Não é a coisa principal que você deve saber, mas a primeira coisa. A coisa principal que você deve saber sobre este livro é que ele é sobre Jesus Cristo. Essa é a coisa principal a saber. Mas a primeira coisa em ordem é que este livro aqui é a palavra de Deus. E esta é a primeira regra de interpretação deste livro divino. É que Deus, Ele próprio, é o autor deste livro. Como eu disse, é algo óbvio que nós já ouvimos tantas e tantas vezes. Mas é uma regra que tem sido desprezada em milhares de púlpitos em nossos dias. Já de muito tempo invadiu seminários e, por consequência, muitas igrejas, esta ideia de que Deus não é somente o autor, ou melhor, que o autor da Bíblia não é somente Deus. Eles não vão dizer isso desta maneira, mas é isso que eles estão ensinando. Por quê? Porque eles dizem assim, nos seminários hoje em dia, em toda parte. Quando você toma este livro, então porque é uma literatura que foi escrita no tempo e no espaço dentro de uma cultura, ao analisá-lo, interpretá-lo, você deve usar as técnicas e os métodos utilizados para interpretar, analisar qualquer outra literatura. É isso que tem sido ensinado, é isso que tem sido dito. E assim eles estão dizendo, em outras palavras, que não é Deus somente o autor da palavra de Deus. E eles dizem que a Bíblia deve ser analisada como qualquer outra literatura. Bom, se você estuda letras, língua portuguesa, hebraico, grego, aramaico, e você tem uma maneira de ler, interpretar uma literatura, e você faz uma análise, e depois uma meta-análise, e vê o tipo de literatura, o tipo de narrativa, o que o autor está dizendo, etc. É a maneira que você interpreta a Bíblia. Em outras palavras, eles dizem, afirmam, que os profetas, os apóstolos, aqueles que registraram a palavra de Deus, da parte de Deus, eles somente escreveram aquilo que eles entendiam, mais nada. Eles somente registraram aquilo que eles puderam compreender e mais nada. Ou seja, Deus não está enviando nada além do que aquilo que os profetas e apóstolos puderam compreender. Eles dizem que os autores, os homens que Deus utilizou para registrar a verdade de Deus, marque isso, somente falaram aquilo que eles compreenderam. Bem, obviamente, ao dizer algo assim, você logo percebe que estes críticos não compreendem a natureza da palavra de Deus. Por exemplo, eles não compreendem as profecias. Nos é dito que os profetas, ao escreverem, eles falaram coisas muito além do que eles próprios compreendiam. Sim, eles escreveram na língua do vernáculo deles, palavras compreensíveis, mas a mensagem, ele nos diz, e além daquilo que eles compreendiam no momento em que eles receberam. Assim são as profecias. Por exemplo, uma profecia fala sobre uma realidade histórica que acontecerá em pouco tempo, e então ela fala sobre coisas futuras. O profeta poderá, em parte, compreender o que irá acontecer em pouco tempo, não em detalhes, mas quando ela aponta lá para distante, ele não compreenderá quase nada. Eles desejavam, nos diz o Novo Testamento, compreender de que maneira tudo que eles profetizaram se revelaria, se manifestaria a respeito de Cristo. Ou seja, Deus está no controle, Ele é o autor, é Ele que está conduzindo as palavras destes homens. E um exemplo apenas nas profecias. Então, no versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Bem, eu não posso tratar a Bíblia de particular interpretação, como qualquer outro livro, apenas com recurso do intelecto. O que ele está dizendo é que a Bíblia requer mais do que o intelecto humano. Ouça novamente as palavras de Pedro. Sabendo primeiramente isto, regra de interpretação, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Deixa-me dizer o que ele não está dizendo.
Ele não está dizendo que um indivíduo sozinho não pode interpretar a Bíblia. Não é isso, não é isso que ele está dizendo. A Igreja Católica Romana e Ortodoxa interpreta este versículo de uma outra maneira. E diz assim: o leigo, você e eu, não podemos interpretar, compreender, entender a Bíblia. Simplesmente não podemos. É dado a certas pessoas este poder, ao Papa e aos seus concílios, interpretar o que este versículo, texto está dizendo e ensinar as pessoas. A Bíblia não é de particular interpretação sua, nem sua, nem sua. Isso pertence ao Papa e aos concílios juntos, determinar o que significa estas coisas. É assim que eles interpretam este versículo, claro, para estabelecer uma autoridade que não condiz com a palavra de Deus. Você não pode ter a tua interpretação individual. Você tem que depender de nós. Mas o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: você não pode ter a tua interpretação particular apenas com o teu intelecto, sem nenhum auxílio. Você não consegue. Você não pode. Você não é autorizado e você não consegue também. Se eu, com o meu intelecto, ia chegar diante deste livro e começar a analisá-lo com as regras de interpretação literária, e eu derramar a minha intuição em cima, ele está dizendo isso aqui, sabe, que eu acho que isso aqui, olha, ele diz isso, então, está dizendo isso. Simplesmente eu não posso interpretar a Bíblia sozinha, com o meu intelecto apenas, sem nenhum auxílio. Sabendo primeiramente isto, regra de interpretação da Bíblia, que nenhuma profecia, e profecia se refere a toda a Escritura, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nenhuma parte dela é de particular interpretação. Eu não posso vir com a minha mente somente e dizer, olha, isso está dizendo isso, e isso significa isso, e com a minha mente só eu consigo decifrar, compreender e interpretar. Não é possível, não é autorizado. Assim, a palavra de Deus, ela pode ser interpretada, claro, por uma pessoa, mas você precisa do método de interpretação correto. E este método lhe é dado, não vem de você. Vou criar um método aqui de interpretação. Não, com o meu próprio intelecto, não. Eu preciso de auxílio. Eu preciso que me seja dada a maneira de compreender este texto. Por quê? Porque ele é divino, revelado em palavras humanas. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Veja o versículo 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Eles não produziram a palavra de Deus pelo seu próprio intelecto. Os profetas e os apóstolos não eram grandes estudiosos que pararam um dia e começaram, vou escrever uma grande literatura, eu acho isso, e eles começaram a se comunicar e produzir um livro. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Assim, a palavra de Deus não pode ser interpretada e explicada pelo puro intelecto, porque ela não foi produzida pelo puro intelecto apenas. Se eu produzo uma máquina, um computador, por exemplo, há um design, não é um desenho, uma funcionalidade, uma racionalidade, como isso vai funcionar. Isso vem da minha mente, estou projetando, eu quero alcançar este objetivo, funciona assim, funciona assim. Se um outro ser humano que possui a mesma capacidade intelectual que eu, na área de computação, engenharia, o que quer que seja, vem, nunca viu essa máquina, abre ela, começa a analisar, ele vai entender, isso aqui é um transistor, isso aqui é uma placa, isso aqui funciona assim, é para isso, para isso, para isso. Eu entendi, eu interpretei, funciona assim, é para isso. A palavra de Deus não é assim. Ela não foi construída pelo ser humano apenas, que eu posso colocar o meu racional somente, sem auxílio de nada, e compreendê-la e dizer, interpretá-la. É assim que funciona. Eu preciso de auxílio. E este auxílio me é dado, este método, esta maneira de compreendê-la, é me dado por Deus também. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso de auxílio da própria Escritura
eu preciso do método de interpretá-la que ela própria me dá, que o próprio Deus me dá em sua palavra. Assim, este versículo não está dizendo que um indivíduo particular não possa interpretar a palavra de Deus, mas que um indivíduo, por si mesmo, por puro intelecto, sem ajuda, não pode interpretar, não consegue interpretar. Então ele diz na sequência: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Homens santos, bem, não se refere a homens que não falharam. Eles falharam. Não se refere a um santo num pedestal imaculado, esses homens, esses profetas. Veja Jonas, quão perfeito e obediente ele foi. Veja os demais. Não se refere a isso nesse sentido, santos aqui. Santos aqui se refere a fiéis. Estes homens santos, fiéis, eles receberam de Deus a palavra e de uma maneira separada, santa, fiel ali, eles registraram exatamente o que Deus lhes deu. Este é o significado. Eles registraram fielmente. E esse é o primeiro princípio de interpretação da palavra de Deus. Querido amigo, talvez você pense em teu coração: poxa, eu preciso ir para um seminário, fazer um mestrado em teologia, um doutorado, um pós-doutorado em divindade, para entender e interpretar esse negócio tão complexo e barato. Não. Se Deus falou, então Ele falou para ser compreendido. E se Ele falou para ser compreendido por todo ser humano, Ele falou de uma maneira que todo ser humano pode compreender, dando ao ser humano o método de compreensão e interpretação da palavra de Deus. E me refiro ao crente, não é? Porque o crente recebe o Espírito Santo de Deus para entender as coisas espirituais. E nós usamos este método. Aqui está então, marque, primeira regra de interpretação. E a pergunta que se levanta naturalmente é: qual é então este método de interpretação da Bíblia? De que maneira eu devo compreendê-la e interpretá-la? Se não é como qualquer outro livro, se não é uma análise literária, crítica interna, crítica externa, metafísica das palavras, se não é apenas como se interpreta uma literatura comum, qual é o método? Qual é o método apropriado de se compreender e interpretar a Escritura? Bem, marque aqui está, eu dei a primeira regra, né, fundamental, é a palavra de Deus. Esse é o primeiro princípio. Vem do Senhor, não foi produzida pela vontade humana, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem que sentou na vontade, vou escrever algo maravilhoso. Não, foi dada por Deus. Primeiro princípio. E aqui está o método de interpretar. Eu preciso de um método dado por Deus, eu preciso de auxílio, eu não consigo interpretá-la somente pelo meu intelecto. E aqui está o método. Primeiro, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Marque isso com letras douradas. Esse é o primeiro ponto. E o que isso quer dizer? Que quando nós estudamos a palavra de Deus, e há aqui um versículo, uma declaração que eu não estou compreendendo, estou indo neste fio de raciocínio, há um nó aqui, eu não consigo passar. O que eu faço? Bem, eu vou comparar esta escritura, este texto, com outros textos, com outras escrituras, na mesma palavra de Deus, porque a Bíblia interpreta a si mesma. Se você está lendo um autor na universidade, em casa, e de repente ele começa, e você já leu muitos livros dele, e de repente ele começa a falar algumas coisas, você não está entendendo o que ele quer dizer com isto, com esta forma. O que você faz? Bem, você vai ouvir mais dele em outras passagens, em outro livro, para entender o que ele quer dizer sobre ali, porque ele volta a repetir ou falar de uma maneira diferente sobre aquilo, não é? Essa é a maneira. Assim, quando eu não entendo algo na palavra de Deus, eu volto a ouvir mais do autor. Eu volto a outros textos da palavra de Deus que lançam luz nesse texto. Aí eu compreendo. Eu não vou ao dicionário para compreender o significado da palavra. Por quê? Porque o dicionário é uma percepção humana sobre palavras. E as palavras mudam conforme a cultura muda, porque palavras representam elementos, objetos culturais, não é? Se a cultura muda, o significado da palavra muda. Assim, um dicionário, ele só pode dar o significado de uma palavra dele dentro de uma ou duas gerações. Se você pegar um dicionário do século XIX, XVIII, para ler um texto atual, essa palavra está aqui, deixa eu pegar um dicionário do século XVIII, vai ter um outro significado muitas vezes. Porque é humano, é transitório. Mas quando você quer entender o que o Espírito de Deus colocou aqui de maneira permanente e contínua, esta palavra eu não compreendo. Então você busca a mesma palavra em outro texto da palavra de Deus.
que vai te dar mais luz sobre o significado. Assim, aqui está a palavra que você não entende, a verdade, o conceito, a declaração. Nesta parte aqui em 1 Pedro. Não estou compreendendo, então eu vou buscar uma outra faceta dela que se manifesta lá em Isaías. E eu encontro esse mesmo conceito ou palavra lá em Gênesis. E eu encontro a mesma palavra em João. Então agora eu entendo todas as facetas dessa palavra. Essa palavra quer dizer isso. E aqui está se referindo isso a isso, a isso, a isso. Entendi. A Escritura se auto-interpreta. Primeira regra de ouro de interpretação das Escrituras. Se alguém te dá uma cartilha de como interpretar a Bíblia, lembre-se disso. Primeira regra. A Bíblia se auto-explica. A Bíblia se auto-interpreta. Ela interpreta a si mesma. E nós temos, obviamente, base bíblica para isso. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, nosso texto. Um pouco atrás, versículo de número 13. 1 Coríntios 2, 13. Observe o que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando sobre a revelação, o Espírito de Deus, a verdade que Deus nos deu, e ele diz: as quais coisas, não é, também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Se você quer entender coisas espirituais na Bíblia, então você busca outras coisas espirituais na Bíblia. É isso que ele está dizendo. Você não envia a sua pergunta ao doutor em letras para fazer uma análise, você quer compreender coisas espirituais na Bíblia, você a compara com outras coisas espirituais na Bíblia, onde esse termo, esta verdade, essa declaração aparece de novo. É assim que ela se auto-interpreta. Por isso nós temos uma verdade, uma declaração, uma compreensão segura da palavra de Deus. Deus nunca deixaria sua voz, sua palavra, ao bel prazer da interpretação humana. O resultado seria o quê? Seria a palavra de Satanás, porque ele influencia os homens e torce a palavra de Deus e construiria-se sistemas de teologia satânicos, como nós temos visto em toda parte. Não, ela se auto-interpreta e nós temos o auxílio dela para compreender o que ela está dizendo, o que ela quer dizer de fato. Sim, esta é a primeira regra. Então, se você encontra um versículo que você não entende, você busca em outros versículos mais luz. E você busca ouvir mais do mesmo autor, o que ele quer dizer com o que ele disse. Assim a Escritura interpreta a si mesma, isto é, uma maneira de dizer que Deus, ele interpreta a si mesmo. Através daquilo que nós ouvimos em vários lugares da Bíblia, o que ele diz para entender. E esta é a primeira regra de interpretação. Nós não precisamos de um ser humano para interpretar Deus. Ele se auto-interpreta e nos diz quem ele é e nos mostra como fazer isso. Segunda regra de ouro de interpretação da Bíblia. Amar a palavra de Deus, conhecer, manuseá-la, lidar com ela honestamente, é compreender estas regras. Segunda regra de interpretação da palavra de Deus. Isso tem sido chamado historicamente de a analogia da fé. Bem, é muito parecido com a primeira regra, mas funciona assim. Se você tem uma dificuldade de interpretar uma passagem, compreender, por interpretar não é quer dar a sua opinião sobre a passagem, compreender o que ela está dizendo. Se você tem dificuldade em compreender uma passagem das Escrituras, então você lê um texto e entendeu algo, isso aqui parece estar dizendo isso. Será que está dizendo isso mesmo? Será que esse texto está implicando, está dizendo isso? O que você faz? Bem, você compara o que você entendeu nessa passagem com as demais doutrinas fundamentais da Bíblia, as principais doutrinas cristãs. Por quê? Porque as principais doutrinas, elas são repetidas novamente, de várias maneiras e muitas vezes na Bíblia. Assim, nós temos este número de principais doutrinas, e quando eu leio a palavra de Deus em determinado lugar, e eu entendo que isso parece estar dizendo algo que contradiz, peraí, deixa eu comparar isso com as principais doutrinas da palavra de Deus, porque elas são repetidas. Deixa-me dar um exemplo apenas pelo nosso tempo que já se escorre. Lá em Hebreus capítulo 6, clássico, não é? Você está lendo ali Hebreus capítulo 6 e você de repente, peraí, aqui a Bíblia está ensinando que se perde a salvação. Talvez você já tenha chegado a essa conclusão, a esta interpretação, e mesmo usado isso como interpretação, que a Bíblia está dizendo que você perde a salvação.
Aí então vem a palavra de Deus, a regra de interpretação, e nos auxilia. Não é o que eu faço, eu pego essa minha compreensão, interpretação que eu dei esse versículo, e eu vou comparar com as principais doutrinas da fé. E eu já sei, lendo a palavra, que se repete muitas e muitas vezes, que uma vez que você é salvo, a sua salvação é verdadeira. Você será preservado até o final, salvo e salvo para sempre. Isso é repetido de milhares de formas, de milhares de maneiras na palavra de Deus. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo que o Pai me der, nunca vos abandonarei. Nunca vos... Aqui está construindo uma doutrina clara, um princípio claro. Então eu sei que essa minha compreensão e interpretação desse versículo está contradizendo uma verdade basilar das Escrituras da fé cristã. Então eu paro e digo, volto ao texto de Hebreus e digo, foi aqui que eu errei. Foi aqui que eu errei. Eu devo olhar novamente o texto e eu percebo meu mal entendido. É maravilhoso, meus irmãos. Tão claro, tão poderoso, tão simples. Deus nos deu essas regras. Duas maneiras tão fáceis, não é? De interpretar a palavra de Deus. Primeiro, a Escritura interpreta a própria Escritura, ela é interpretada pela Escritura. Segundo, a analogia da fé. Deixa-me dar apenas um parêntese histórico. Durante o período que se tem chamado de Idade das Trevas, não trevas intelectuais ou científicas, porque havia muita ciência nesse período, do século IV até o século XVI, mas trevas espirituais. O mundo sob o domínio do catolicismo romano, dos muçulmanos, dos hindus, trevas. A Igreja Católica, em seu império, dizia coisas desta natureza. Nós interpretamos a Bíblia, e assim o que a Bíblia quer dizer é o que nós achamos. Você sabe que na Igreja Católica, você e eu não somos igreja. É o Papa, cardeais, arcebispos, bispos, etc, etc, clérigos, padres. Nós somos os fiéis. Então, o que a igreja entende, clero, nós devemos crer. Assim eles dizem que a igreja crê primeiro, clero, e depois nós cremos que a igreja crê. Isso era afirmado. Isso era dito desta maneira. Então, eles tomavam todo tipo de texto, como este, e outros tantos, para criar suas heresias. A partir do século IV em diante, foi que começou a jorrar essa contínua fonte de heresia. Por quê? Por interpretações erradas da palavra de Deus. Então vieram os reformadores, não é? Século XV, depois XVI, um pouco antes também, e começaram a voltar, Lutero, mais conhecido, voltar à palavra de Deus e afirmar, não é a igreja, é a própria palavra de Deus que se auto-interpreta. É a própria palavra de Deus. E eles começaram a afirmar somente a Escritura, tanto para a salvação quanto para a compreensão. Eles trouxeram isso que tem sido chamado de analogia da fé, o que era já compreendido desde sempre. Que quando você tem um nó aí de compreensão e sua interpretação parece contradizer a palavra de Deus, então você compara as principais doutrinas da fé com aquilo que você compreendeu. Certo? Assim, se você está ouvindo um pregador e ele vem a um texto bem conhecido do povo de Deus ao longo de séculos, a compreensão desse texto, ele te diz algo muito novo, original e singular, que você nunca tinha compreendido, no sentido de que uma outra interpretação de uma doutrina clara, compreendida ao longo do século, pode saber que isso aí é falso, é uma heresia. Então nós temos a regra em nossas mãos. Duas maneiras fáceis de interpretar. A Escritura interpreta a Escritura. Analogia da fé. Queridos amigos, você é um estudante da palavra de Deus. Crentes em toda a parte do mundo afirmam amar a palavra de Deus. Mas muitas vezes, dizendo que amam, e de verdade, eles continuam a ignorar a palavra de Deus. Não leem com regularidade. Muitos leem, mas não entendem bem porque não são estudantes da palavra de Deus e se permitem seguir assim por muito, muito tempo. Muitos membros de igreja não são estudantes sérios da palavra de Deus. Não tomam nenhuma nota durante os sermões. Por que eu insisto tanto em tomar notas? Pela seguinte razão, queridos amigos. Pela teoria do conhecimento, epistemologia, a maneira como o cérebro funciona. Quando você ouve algo, você vai esquecer de grande parte disso. Pouco tempo.
Mas se você ouve e processa todos esses pensamentos, movimentos, ideias, cheiros que estão em tua mente conforme você ouve, e você pega tudo isso aí e faz um esforço para comunicar por um canal só em palavras, escrevendo o que você ouviu, então isso fica fixado em você, porque você precisa processar o que você ouviu. Escrever é uma maneira de lidar, estruturar. E depois você tem suas notas, em seu momento devocional você pode voltar a elas e ser abençoado novamente, recordando, isso fixa mais. E uma das melhores maneiras de se manter o que você aprende é comunicar com outra pessoa. Isso fixa-se ainda mais e você tem suas notas. Assim, muitos não tomam nenhuma nota. Muitos nem abrem na passagem que o pregador diz para abrir. Ele está lendo, explicando. Você não está sendo honesto e sincero como sendo o livro de Deus, a voz de Deus. Você nem se preocupa em abrir. Não precisa nem falar sobre dormir no culto, né? Às vezes, você pergunta a um pastor ou outro em uma congregação: o povo da tua igreja, meu irmão, são estudantes da palavra de Deus, são muitos? Não, pastor, não são muitos não, infelizmente. Eles vão te dizer o nome dessa música evangélica, qual é o debate evangélico na internet, o nome desse pregador, que é bom ou que é herético, mas eles não são estudantes da palavra de Deus. Assim, não é de se surpreender, porque tantas igrejas, tantas são invadidas pelo erro e destruídas, porque o povo de Deus não estuda, porque tantas igrejas históricas se tornaram pentecostais. Não é de se surpreender. Não é de se surpreender porque o mundanismo entrou na igreja, o misticismo tomou conta, e o que nós temos hoje? Porque os crentes não sabem manusear a palavra de Deus, enxergar o erro e rejeitar o erro, e saber por quê. Essa é a razão, ao longo das décadas, dos séculos. Um único capítulo da palavra de Deus, bem, vale mais do que qualquer coisa que você possa aprender por aí. Todo o tempo que você surfa na internet, nos blogs cristãos, sabendo o que está acontecendo, os problemas, as heresias, etc, etc. Um único capítulo da voz de Deus. Porque a palavra de Deus, ela está viva. Ela não é como um livro parado na prateleira. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva, ela não morre, ela não perde a validade. Ela não é válida apenas para o primeiro século, seus padrões, suas morais. Ela é viva. E se alguém nos perguntar, por que vocês aí, ó, seu povo orgulhoso da Igreja Batista Reformada da Palavra, vocês são assim? Por que vocês querem honrar tanto a Bíblia e santidade? E por que vocês não mudam e se adaptam à modernidade, à pós-contemporaneidade, à pós-modernidade? As pessoas mudaram, o mundo mudaram. Vocês têm que mudar para conseguir alcançar. Bom, nós dizemos o seguinte: nós não mudamos porque a palavra de Deus é viva. Ela não perde a validade. Ela continua sendo a palavra de Deus ao longo de todos os séculos e até o final. Os mesmos padrões morais, a mesma vontade de Deus, a mesma maneira de adorar a Deus, de entender a palavra de Deus, de servir a Deus, é a mesma. Por isso nós não abandonamos. É a palavra de Deus. Aqui você encontra a salvação da tua alma, o conhecimento de Deus, a vontade de Deus. Na Bíblia você aprende sobre o passado, o presente e o futuro. Nós adquirimos luz, compreensão, sabedoria. A palavra, diz o Senhor Jesus, ela liberta alguém na salvação do erro, da mentira, do pecado, mas ela segue libertando o crente de erros doutrinários que os homens inventam. Ela segue libertando, segue libertando. Eu tenho que chegar a ela como um estudante, ela me libertará de muita coisa, de ideias erradas que estão dentro de mim, de intuições e sentimentos errados que eu tenho. Ela liberta, ela é uma espada de dois gumes, como uma navalha que corta os dois lados, ela separa. Ela traz a minha consciência, meu erro, ela traz a promessa, ela traz a segurança, a alegria, ela faz isso. Uma página da Escritura que você medita com clareza, honestamente, atenta a ela com sinceridade, como a palavra de Deus irá produzir isso na vida de um crente. Ela dá discernimento. Discernimento não é algo que nós nascemos com ele. Nós não nascemos com discernimento, nós adquirimos. A palavra de Deus nos dá discernimento, força espiritual, vitória sobre o diabo. Assim, Deus reprova aqueles que não desenvolvem sua habilidade com a palavra de Deus, mas desenvolvem sua habilidade em qualquer outro conhecimento neste mundo, reduzindo a palavra de Deus. A Bíblia considera um crente um bebê na fé, se ele não domina a palavra de Deus, embora tenha nascido na fé há 30 anos atrás. Hebreus capítulo 5 fala sobre isso, Isaías 28.
Eu tenho que falar com este povo, versículo sobre versículo, preceito sobre preceito, e no livro de Hebreus já deveriam ser homens, ainda estão bebendo na mamadeira, tropeçando nas mesmas questões, com dúvida se aquilo que está sendo dito é verdade ou não, se é heresia ou não. Esse é o resultado de não dominar a palavra de Deus. O Senhor comanda, o Senhor espera que todo crente seja um conhecedor da palavra de Deus, para poder também ensinar a outras pessoas. Isso significa dizer que um crente não conhece suficientemente a palavra de Deus, até que ele a conheça para poder auxiliar outras pessoas, de uma maneira que possa auxiliar os outros também. Você não terá realmente aprendido a palavra de Deus, a mensagem de qualquer sermão, até que você possa colocar em prática e ajudar outros também. Não é apenas memorizar, é pôr em prática. Assim, não se aceite casualmente diante da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ouça com sinceridade. Sente-se como um estudante, um discípulo sério de Cristo que fala, comunica pela sua própria palavra. Tome notas, faça perguntas ao texto. Tente encontrar as respostas, não deixe as perguntas de lado. Recapitule, use as suas notas. Você se torna um estudante fazendo isso. Absorva a essência da mensagem do púlpito. Traga a si mesmo, diga a si mesmo, ore ao Senhor antes. Por isso nós temos aquele momento silencioso antes de iniciar o culto. É um momento de bater papo, saber como foi a semana, é um momento de preparar o coração, orar ao Senhor. Peça a Deus que te dê algo da palavra de Deus que permaneça em você. Queridos amigos, queridos irmãos, se determine a isso. Esta é a palavra do Deus vivo. Há tesouros, há riqueza. Se você faz isso, então tudo mais em nossa vida começa a se encaixar no seu devido lugar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 36, nós lemos estas palavras. Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Onde nós encontramos essa justiça? Onde ela nos é dita, manifesta? A palavra de Deus. E todas estas coisas, as demais coisas, os serão acrescentadas. Nós começamos pela palavra de Deus. Bem, o ano está no início, engateando. Traga a palavra de Deus para próximo do teu coração. Mantenha ela próxima, não somente na bolsa, próximo ao teu coração. Aprenda as doutrinas basilares, principais da palavra de Deus. Leia um livro como aquele, A Fé Cristã, de Thomas Watson, um bom resumo bíblico e pastoral destas coisas. Então avance a partir dali. Então as tuas bênçãos e privilégios serão maiores. E o teu andar com o Senhor será mais honesto e claro. Você compreenderá muito mais da vontade de Deus. Esta é a palavra do Deus vivo para